Olá pessoal, aqui é a professora Marisa novamente. Vamos para a nossa videoaula número 4. E aqui eu estou fazendo a seguinte proposta. Nós temos aqui um circuitinho, um esquema de um circuito onde eu tenho duas resistências, uma de 100 ohms, outra de 1 ohms, ligado a uma bateria de 9 volts. Esse ponto aqui, ó, já vamos começar a entender as coisas com a carinha do que a gente vai fazer no Arduino. Então, esse pontinho aqui, do terminal negativo, para nós, vai ser o que a gente chama de ground, ou GND, que é o ponto de terra do nosso circuito, ok? Tá aqui. Esse carinha aqui, então, terminal negativo da bateria é o ground, ok? Eu quero, com esse circuito, determinar a tensão neste ponto aqui, ou seja, essa tensão é a queda de potencial nesse resistor R2, ok? Alterando o valor de R2 para os seguintes valores. Então, primeiro você vai medir a tensão V em R2, tá? Para R2 igual a 100 ohms. E depois nós vamos alterar, não o R2, nós vamos alterar o R1, ok? Vamos alterar... Não, vamos alterar o R2 mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, olha, vamos pegar o R2 agora, vou achar o VR2 para um R2 igual a 50 ohms, ok? Então, a primeira coisa, a gente vai fazer uma medida da tensão para este ponto aqui, ou seja, a queda de tensão em R2, quando você mudar R2 de 100 para 50 ohms. Vamos ver o que vai acontecer? Ok, então vamos fazer o nosso circuitinho aqui, tá? Então, eu vou pegar a bateria, tá? O terminal negativo da bateria está do lado esquerdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui a minha bateria do lado esquerdo, ok? Vai ficar exatamente igual ao meu circuitinho ali, tá? Ó, esse aqui é o terminal negativo. Lembra? Vamos ver aqui com o voltímetro, se é mesmo? Vamos pegar o voltímetro aqui, ó. Vamos ver, esse terminal deve ser o positivo e esse deve ser o negativo, certinho. Então, a bateria está com 9 volts, tá? Ok, então está aqui minha bateria. Aí eu vou colocar um resistor R2 aqui de 100 ohms. Depois eu vou colocar um resistor aqui de 1 ohm. 1 ohm. Ok? E vou ligar o meu circuito, ó. Liga o circuito. Liga o circuitinho aqui, ó. Aqui. Tá? Liga o meu circuito, bateria. Mais um fiozinho aqui. Até acertar meu circuitinho. Pronto, beleza, tá? Meu circuitinho pronto. Agora eu vou medir a tensão entre... onde está o ponto terra do meu circuito? Vamos achar, primeira coisa. Ó, tá aqui, ó, terminal negativo da bateria. Terminal negativo da bateria é este ponto aqui, ó. Tá certo? Então, eu quero saber qual é a tensão naquele ponto ali, ó, em cima, entre R2 e R1. Ou este é o mesmo ponto, olha. Então, para este caso aqui, eu tenho uma tensão de VR2 do resistor 2 é igual a 8,91 volts, certo? Agora, vou mudar esse resistor para um novo valor, que é igual a 50 ohms, tá? 50 ohms. Vou medir a nova tensão, olha, a tensão foi para VR2 foi para 8,82, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos alterar o valor desse R1 aqui, ó. Nós vamos alterar o valor desse R1 aqui, ó. Tá? Vamos alterar esse R1, ok? Para um valor maior, ele está com ohms apenas. Então, eu vou fazer as mesmas medidas com 50 e com... Então, agora eu vou colocar R1 igual... Na verdade, vou aumentar bastante esse valor. Eu vou para 50 ohms.
ok? E agora eu vou fazer VR2 para R2 igual a 50 ohms, que é o que está lá agora no nosso circuito, tá? R2 maiúsculo aqui, R2. Muito bom. Opa, aqui, 50 ohms, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha, essa tensão, se eu variar essa resistência aqui para 50 ohms, olha para quanto ela vai. Opa, ela vai para um valor de 4,5 volts. Agora, você imagina o seguinte, continua, nós vamos pegar agora o R ainda, continua com R1 igual a 50 ohms e vamos medir o VR2 para um R2 igual a 100 ohms, tá? Quanto que nós vamos ter agora de tensão? Ok? Vamos ver quanto que nós vamos ter de tensão se eu alterar o valor de R2 agora para 100 ohms. Opa, 6 volts. 6 volts. Então, veja bem, qual é a variação que eu tenho? Delta V, no primeiro caso, eu tenho delta V de 8,91 menos 8,82. Um delta V de 0,09 volts. 0,09 volts. E aqui, o meu delta V, a variação de tensão de um para o outro caso, foi agora de 1,5 volt. Então, você está percebendo que, quando essa resistência aqui, R2, tem um valor muito distante de R1, a variação de tensão provocada por uma variação de R2 é muito pequena em comparação ao circuito em que o R1 tem valor mais próximo a R2. Tá? Então, esse é um problema que nós vamos enfrentar bastante com o LDR no nosso curso do Arduino Scratch. Então, agora, faça o seguinte, como exercício, ok? Verifique a DDP que você vai ter no componente R1 para as mesmas condições. As mesmas condições. E verifique qual será o delta V para VR1, alterando o valor de R2 de 50 para 100 ohms, ok? Então, bom trabalho, por hoje é só, nessa nossa aula 4 é só isso, e na próxima aula nós vamos queimar alguns componentes aqui, vamos fazer um estrago razoável, tá? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.